E aí, pessoal, uma coisa que eu aconselho a vocês é sempre estar atento, sempre abrir o portal de vocês, sempre respondam às atividades, porque isso ajuda muito no processo ensino-aprendizagem. Vocês melhoram muito à medida que vocês vão respondendo a atividades. Isso vai fixando o conteúdo, melhorando o teu raciocínio a respeito do conteúdo. Sempre acessem as pré-aulas, as pós-aulas, as aulas. Se possível, assistam novamente as aulas que já estão gravadas, estão lá com o link para vocês disponíveis no portal. Priscila, pode ficar à vontade, pode perguntar. Professora, isso que eu ia perguntar quando você falou sobre as pessoas que fizeram, né? Não fizeram Sim. as atividades lá. E eu iria lhe perguntar se a gente que já fez poderia fazer só para a gente ter só para a gente conhecer um pouquinho mais, entendeu? Só que aí você acabou respondendo e eu acabei não falando mais nada. Não, não, mas não é. É só para os alunos que não fizeram ou que não fizeram de maneira geral, ou que porque tiveram matrícula tardia, né? Porque tem gente que se matriculou um pouquinho tarde e o portal só ficou disponível semana passada. E aí, para esse aluno não ser prejudicado, a gente reabre a atividade para eles. E também alunos que são veteranos, que estão pagando essa disciplina novamente, e às vezes demora também a disciplina aparecer. E aí, para eles não ficarem com prejuízo, eu reabri a atividade novamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Estudem, tem uma rotina de estudo. Se vocês estudarem meia hora, uma hora por dia, né, sempre contemplando uma disciplina, né, por vez. Eu sei que às vezes a gente acaba ficando tendencioso, né, gostando mais de uma disciplina do que de outra, mas não subjuguem, não menosprezem as disciplinas. Esse quadro de disciplinas fornecido por curso de vocês, ela é planejada, né, de acordo com a necessidade profissional. Então, não pensem que essas disciplinas são aleatórias. Essas disciplinas são pensadas por pessoas formadas, que já estão há muito tempo no mercado de trabalho e sabem da necessidade do profissional em cada campo, tá? Então, por mais que você pense que essa disciplina, talvez essa disciplina não vai nem servir tanto para mim, serve sim. Serve tanto para você atuar, quanto para vocês entenderem as disciplinas posteriores. Por exemplo, vocês vão ter outras disciplinas que vão necessitar, para vocês entenderem as disciplinas mais avançadas, vocês vão necessitar de conhecimentos básicos que estão inseridos aqui nessas primeiras disciplinas do curso de vocês, tá? Então, às vezes, essas Professor, quando é que disciplinas... vai começar? Quando é que vai voltar as aulas presenciais? Vocês sabem informar? Pois é, eu já até mandei mensagem ainda para o coordenador, e essa semana não vai voltar ainda, tá? Muito provavelmente, como semana que vem é semana de prova, e a semana seguinte é a semana de curso de vocês, então muito provavelmente só depois da semana de cursos, tá bom? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Estudem, né? Se precisarem de material, peçam lá no grupo, eu tenho vários livros em PDF, eu posso disponibilizar para vocês. Tem uma rotina de estudo, sempre façam resumos, escrevam, anotem, porque essa anotação, esse rabisco ajuda você a raciocinar, ajuda você a gravar, ajuda você a aprender e memorizar mais o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A nossa... Ah, sim, outra coisa que eu ia falar para vocês. As aulas que eu mandei para vocês em PDF, não estranhem se tiver alguma pequena diferença dos PDFs que eu mandei anteriormente. Porque professor é assim, às vezes a gente vai reler a aula que a gente deu, né, o PDF, o PowerPoint que a gente fez, a gente acaba acrescentando mais alguns detalhes e a gente sempre fica melhorando as nossas aulas, tá? Então, esses PDFs que eu mandei para vocês vão substituir os anteriores, porque tem alguns detalhes que eu acrescentei, inclusive depois da aula, para melhorar a aula, tá bom?
Então, a aula de hoje nós iremos falar sobre o sistema nervoso sensorial, parte 1. Como esse conteúdo é um pouquinho extenso, eu dividi em duas partes, tá bom? Então, o sistema nervoso, ele tem uma organização, que nós já vemos falando desse processo há muito tempo, é sempre bom revisar. O sistema nervoso, ele é dividido primeiro em sistema nervoso central, né, que é compreendido pela medula óssea espinhal, né, aquele cordão nervoso que fica por dentro dos arcos vertebrais, protegidos ali no interior das vértebras. E o segundo componente é a porção anterior, né, dilatada desse sistema nervoso central, que é o encéfalo. O encéfalo, ele é formado por diversas estruturas. Ele é dividido, então, em tronco cerebral, em cerebelo e o cérebro, né, que é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. O tronco cerebral, por sua vez, ele possui três estruturas: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Nós já falamos da funcionalidade de cada uma dessas partes, o que cada uma dessas partes faz na nossa primeira aula dessa disciplina. E o sistema nervoso periférico compreende ali os nervos e os gânglios nervosos que conduzem informações do sistema nervoso para os órgãos e dos órgãos para o sistema nervoso, órgãos e tecidos. Então, o sistema nervoso periférico, e aqui está errado, pessoal, deixa eu só corrigir bem aqui, é SNP, sistema nervoso periférico. Tá vendo como a gente acaba passando despercebido alguns detalhes. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso sensorial, que é o sistema nervoso responsável ali pelos sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar. O sistema nervoso motor, que é aquele que gera uma ação, né? Contração da musculatura, alteração do funcionamento de alguns órgãos. Então, o sistema nervoso motor, ele é dividido em somático, que é aquela ação voluntária, você promove essa ação consciente, né? Como, por exemplo, abrir e fechar de mãos, o piscar de olhos, o movimento de cabeça, o movimento dos membros. Todos esses movimentos, eles são comandados pelo sistema nervoso somático, também chamado de voluntário. Existe o sistema nervoso autonômico, que são ações comandadas pelo sistema nervoso central, que não demandam de consciência. Você faz isso de forma inconsciente. O seu sistema nervoso central faz isso de forma inconsciente, controlando órgãos como o coração, regulando o batimento cardíaco, regulando a temperatura corporal, regulando a frequência cardíaca, regulando o peristaltismo, regulando a acomodação visual, a distância focal, né, através da dilatação, da compressão e da extensão do cristalino, né, diminuindo, ampliando ou reduzindo a distância focal. E esse sistema nervoso autonômico, ele é dividido em simpático, né, que é aquele sistema nervoso, a parte do sistema nervoso autonômico que promove a ação, né, induz o funcionamento do órgão, e ele está relacionado com um mecanismo de fuga ou lute. O sistema nervoso simpático, que regula ali a liberação de secreções e também de descanso, e inibe a função dos órgãos. E também o sistema nervoso, alguns autores colocam o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso autonômico, exclusivamente para o controle do intestino. Então, a nossa aula de hoje, nós iremos focar
o sistema nervoso sensorial. Professor, tá Então, o falhando sistema nervoso central, ele comanda ações como o controle dos músculos ópticos, né, através do nervo troclear. Oi, tá falhando Tá tá falhando a minha travando, fala? Alguém tá viu? travando. Eu acho que, na verdade, a tua voz está travando, Priscila, não é a tua conexão que está ruim? Então eu vou desligar meu Wi-Fi, aí vai cair, aí eu vou ter que entrar de novo, viu? Sem problema. Mas Tá. alguém está com problema de conexão minha, que está travando a minha voz ou a minha imagem? Aqui travou um pouquinho também. Travou? Então pode ser a minha também, né? Francisca, pode falar. Tá. Então, se tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode interromper a aula sem problema nenhum, tá bom? Então, existe o nervo óptico também, que é o nervo responsável pela condução da transmissão elétrica, que vai dar origem à formação, que vai dar a formação da imagem lá no sistema nervoso central. Então, esse nervo óptico ele está conectado ali com células lá da retina, onde é formada a imagem. Esse estímulo luminoso vai ser convertido em estímulo elétrico, que vai ser conduzido, então, para o cérebro. Existe também o nervo oculomotor, né, que é um nervo craniano também, que controla ali também alguns músculos do olho, né, de movimento dos olhos. Tem um nervo abducente também, que controla o músculo dos olhos, além do nervo olfatório, que irriga ali o teto da cavidade nasal, né, que passa ali por um osso chamado de osso etimoide, para irrigar, então, o teto da cavidade nasal. Esse osso etimoide, tem uma região que é toda perfurada, parecendo um chuveiro, a gente chama de lâmina crivosa do etimoide, e é através dessa lâmina crivosa, onde os nervos, eles ultrapassam, saem do crânio e chegam, então, à camada nasal. Inclusive, indivíduos que sofrem pancada no rosto, eles podem ter fragmentação, né, desse osso etimoide, e esse osso etimoide, quando ele fragmenta, ele corta todos esses nervos que irrigam o trato olfatório, diminuindo assim, na verdade, impedindo o paciente de perceber o cheiro. Então, isso é uma das causas que pode levar o paciente a não sentir mais cheiro, de forma definitiva. Existe o nervo trigêmeo também, que irriga algumas regiões da face. O nervo glossofaríngeo, que controla ali a parte da língua, do movimento da língua e da faringe. O nervo hipoglosso, que também controla a língua. O nervo acessório, que controla ali os músculos do pescoço, né? Principalmente o cleidomastoide, que é um músculo aqui do pescoço. O nervo vago, que irriga várias vísceras, como pulmões, intestino, coração, fígado. É um nervo muito importante também. O nervo vestíbulo coclear, que está relacionado com a audição, vai inervar tanto a cóclea quanto a região vestibular. E o nervo facial, que irriga ali algumas regiões do rosto, né, e responsável ali pela formação das expressões faciais. Então, o sistema nervoso sensorial, ele promove algumas ações que estão relacionadas com a manutenção da vigília, né? Então, os sentidos, eles têm essa função de conectar o meio externo com o interno. Então, é através do sentido que você percebe o ambiente ao seu redor, ouvindo, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, né? Vendo, sentindo através do tato. O sistema nervoso sensorial também, ele ajuda no controle da motricidade. Então, você, através do tato, por exemplo, dos pés, das mãos, você controla ali a força da pisada, você controla a força de você pegar um objeto. Então, lógico, a força que você pega, por exemplo, um ovo, é diferente da força que você pega um martelo. O ovo, ele é uma estrutura mais frágil e você coloca menos pressão
menos força ali nos músculos da mão quando você pega um objeto mais frágil. E tudo isso é percebido pelo tato, né? Pela textura que a gente sente, se a textura é lisa, se ela é rugosa, se ela é áspera, né? Se ela é polida, tudo isso é percebido pelo tato. Ela também regula as funções viscerais, né? Como regulação da frequência respiratória, né? E algumas outras funções. E também gera a interpretação e a percepção do ambiente externo através de estímulos auditivos, visuais, né, de texturas, de odores. Então, o que é a sensibilidade? Que é a capacidade do indivíduo ele perceber de forma consciente ou subconsciente as alterações do ambiente, tanto interno quanto externo ao nosso organismo. Então, a gente consegue sentir, né, a alteração de temperatura, a alteração de luminosidade, a alteração do ambiente externo, como, por exemplo, a textura do piso que você toca, que você caminha. Tudo isso é importante a gente se conectar com o meio externo. Então, a percepção consciente, ela é processada pelo córtex sensorial, uma região do cérebro que tem essa função de processar essas informações de várias áreas. Tá? Às vezes você percebe o ambiente com vários sentidos ao mesmo tempo, e é o córtex sensorial que vai organizar essas informações e processá-las de forma ordenada. Então, quais são as sensações, as modalidades sensitivas? Nós temos a sensibilidade somática, que são as sensações táteis, né? De textura, né? De rugosidade, de polimento, de aspereza. As sensações térmicas, né? De temperatura. Sensações algésicas, que é as sensações dolorosas. As sensações proprioceptivas. O que seriam essas sensações proprioceptivas? São sensações de percepção do próprio corpo. Então, você fecha os olhos e você consegue identificar quais as partes do seu corpo que está em contato com superfície, quais as partes do seu corpo um inseto acabou de pousar, mesmo de olho fechado. Você consegue, de olhos fechados, você consegue perceber qual a postura que você se encontra, se você está em pé, se você está sentado, se você está deitado, se você está de cabeça para baixo ou não, mesmo estando de olhos fechados. Um exemplo prático aí é um indivíduo de vítima de sequestro, que ele está de olhos vendados ali dentro de um porta-mala, mas ele consegue perceber ali a gravidade quando o carro faz uma curva, quando ele fica de cabeça para baixo ou não, mesmo de olhos vendados. E também existem as sensibilidades especiais, né, que são os sentidos: olfato, paladar, visão, audição e o equilíbrio. Está intimamente relacionada, lógico, com o aparelho auditivo, né? Existem algumas regiões ali do ouvido médio e interno que estão relacionadas ali com o equilíbrio, né? O labirinto. Tanto é que a inflamação dessa estrutura gera perda de equilíbrio. A labirintite, que é uma inflamação de uma região do ouvido, o labirinto, ele gera perda de equilíbrio. E o que é interessante que essa região do ouvido, ela tem células que parecem cortinas, né? Que elas estão ali contra a gravidade. Existe um líquido ali. Então, quando você se inclina a cabeça para um lado, essas células elas se inclinam no mesmo sentido que você inclinou. E é essa inclinação das células que geram ali estímulos, que vão produzir estímulos elétricos e geram a percepção da inclinação do corpo. Quando você, por exemplo, começa a girar, assim, e essas células elas estão imersas em um líquido, né? Quando você gira e fica girando, né, de forma proposital, e você para, aquele líquido dentro do labirinto, ele continua girando, mesmo que quando você para, e isso gera a sensação de tontura, né, de náusea causado pela essa movimentação que depois parou.
Então, isso explica por que quando você está rodopiando há muito tempo e você para, você ainda tem a sensação de estar rodopiando, porque por mais que seu corpo tenha parado, o líquido dentro do labirinto, ele continua ainda em movimento. Então, os estímulos somáticos, que são processados de forma inconsciente, nós temos ali o comprimento e tensão muscular e a propriocepção, e os estímulos viscerais, né, como regulação da pressão arterial, distensão do trato gastrointestinal, a glicemia, temperatura interna, a osmolaridade dos líquidos, oxigenação e pH, tudo isso é controlado de forma visceral. O corpo controla de forma inconsciente a temperatura do corpo, né, a contração, o relaxamento das vísceras, né, do estômago, do esôfago, do intestino delgado, intestino grosso, o controle da glicose, controle da temperatura e dos líquidos corporais também. Quando o sangue, por exemplo, está muito viscoso, né, com pouco líquido, isso estimula uma região do cérebro responsável pela produção de um hormônio chamado vasopressina, ele que vai regular a sensação de sede e também regula a liberação de água pela urina. Então, quando o teu sangue tem muita água, você bebeu bastante, você está num momento de temperatura baixa, né, dias frios, você acaba eliminando mais água do que o normal pela urina. Quando você está em dias quentes ou desidratado, você tem a tendência de poupar água pela urina. Tudo isso é controlado de forma inconsciente pelo corpo. Então, os sistemas sensoriais, eles variam amplamente em complexidade. Existem algumas estruturas que são simples, né, como os neurônios com terminações nervosas. Ele é um neurônio pseudobipolar, tem um corpo celular ali, em que o axônio se divide em detritos e axônio propriamente dito. E existem estruturas mais complexas encontradas, por exemplo, células encontradas na retina do olho, que vão ali processar os estímulos luminosos, gerando imagem. Então, durante a produção de estímulos visuais, estímulos olfativos, olfatórios, táteis, que são os estímulos sensitivos, esse processamento de informações se dá por neurônios, mas existem também algumas células que não são do sistema nervoso central, mas são componentes muito importantes para o funcionamento desses órgãos sensoriais. Então, que componentes não neurais são esses que são cruciais para que ocorra o correto funcionamento dos sistemas sensoriais? Nós temos, por exemplo, a córnea como um exemplo disso, né? É uma estrutura transparente que funciona como lente do nosso olho, que recobre ele a parte externa do olho, que é muito importante. Existem também os pelos, né? Os pelos, eles não são neurônios. Alguém tem alguma pergunta? Os pelos, eles participam ali da sensação tátil, né? Quando você, por exemplo, está em um determinado momento e um inseto pousa na tua pele, às vezes a modificação dos pelos, né, da estrutura do pelo, o inseto altera ali a posição do pelo, e essa mudança da conformação do pelo é percebida pelos neurônios táteis. Então, quais são os receptores sensoriais? Nós temos aí os receptores simples, que são neurônios com terminações nervosas livres, né, como os encontrados na pele. Então, são essas terminações nervosas livres que recebem o estímulo que pode ser físico, né, como alteração de temperatura e também de estímulos mecânicos para perceber ali a textura de objetos. E essas informações, esses estímulos são transformados, então, em sinais elétricos pelo neurônio e são conduzidos através dos nervos sensoriais até o sistema nervoso central. Existem receptores neurais,
que tem terminações nervosas envoltas por cápsulas de tecido conjuntivo, né? São neurônios que têm a terminação encapsulada com o tecido conectivo. E existem também os receptores sensoriais especiais. São células especializadas que essas células, sim, vão receber esse estímulo e essas células vão liberar neurotransmissores em decorrência da percepção do estímulo, e esses neurotransmissores liberados ali na placa sináptica, né, na região na fenda sináptica, ela é então recebida pelas membranas do neurônio, então são transformadas em sinais elétricos. Então são receptores, são células que liberam neurotransmissores em neurônios sensoriais, iniciando ali um potencial de ação. Então aqui nós temos um exemplo de um neurônio com terminações livres, que é encontrada na camada da pele, né, superficial. Essas terminações nervosas recebem estímulos físicos, né, de textura, de alteração de temperatura, e essas informações são transformadas em sinais elétricos, que vão, então, aqui embaixo, na verdade, são as ondas receptivas, que vão, então, conduzir essas informações elétricas para outros neurônios até chegar ao sistema nervoso central. Então, os receptores sensoriais, eles são classificados em 3 grupos principais. De acordo com a sua localização, nós temos ali estereoreceptores, né, são receptores que estão encontrados na parte externa do corpo. Interoceptores, que estão localizados nas regiões internas do corpo, que percebem a parte interna do corpo. E existem também os proprioceptores. São neurônios, são células especializadas na propriocepção, na percepção do próprio corpo. Microscopicamente, esses receptores sensoriais são classificados como células de terminações nervosas livres, né, como a gente já viu, terminações nervosas encapsuladas. Existem também as células separadas e especializadas. São células que não são células nervosas, mas elas são responsáveis ali por transformar os estímulos percebidos no meio externo ou interno em mensageiros químicos, libera essas informações na forma de mensageiros químicos que são percebidos, então, pelos neurônios sensoriais. E esses receptores também são divididos de acordo com o tipo de estímulo que elas percebem. Existem as células mecanorreceptoras. Professor, Oi. talvez eu não consiga assistir sua aula, porque a minha internet aqui tá caindo toda hora. Sem problema. Mas eu vou levar falta? Não, vai ficar gravada essa aula, tá bom? Você pode assistir depois, quando a sua internet estiver melhor. É porque eu já tentei aqui várias vezes, aqui até coloquei um cabo, mas tá caindo mesmo assim. Tudo bem. Tá chovendo aí, né? Não tá chovendo, mas não tá segurando a internet. Tranquilo. Sem problema. Então, de acordo com o tipo de estímulo percebido pelas células, elas podem ser divididas em mecanorreceptoras, que são células que percebem estímulos mecânicos. Os termorreceptores, que são células que percebem alterações térmicas de temperatura, para mais ou para menos. Os nociceptores, o que percebem estímulos nociceptivos, né, de dor, de estímulos táteis. Os fotorreceptores,
que percebem ali a luz, o estímulo luminoso. Os quimiorreceptores, que percebem ali substâncias químicas que estão misturadas no ar atmosférico ou as partículas que são ingeridas. Exemplo de quimiorreceptores são as células envolvidas na percepção do paladar e do olfato, né? Pequenas partículas que estão ali em suspensão no ar ou no interior do alimento, elas são percebidas pelas suas estruturas, por suas estruturas químicas e são então processadas, dando origem à sensação de sabor e de cheiro. E os osmorreceptores, que percebem ali a osmolaridade, a viscosidade de alguns líquidos, como, por exemplo, a saliva, né? Tem momento que a saliva está mais aquosa, a gente percebe quando a saliva está mais aquosa. Tem momento que a saliva está mais viscosa, a gente percebe também. E existem alguns neurônios no nosso cérebro que percebem a viscosidade do sangue e, em decorrência disso, elas regulam ali os níveis de água, né, produzindo mais ou menos vasopressina, ou hormônio antidiurético. Então, o que são esteroceptores? Esses esteroceptores eles estão localizados na superfície corpórea e eles fornecem informações sobre o ambiente externo. Nós temos aí várias células que percebem diferentes estímulos externos do nosso corpo. Só uma pergunta, vocês estão tendo a disciplina Ciências Morfofuncionais do aparelho tegumentar, locomotor e... como é? Morfo do sistema tegumentar, locomotor e órgãos e acho que órgãos sexuais. Vocês estão tendo essa disciplina? Não, professor. Mas vocês vão ter essa disciplina, talvez no próximo semestre. Ela é uma das morfos, existem 4 disciplinas morfofuncionais. A morfo do sistema nervoso cardiorrespiratório, que é essa. Tem a morfo do sistema imune hematológico. Tem a morfo do sistema digestório endócrino renal. E a morfo do sistema locomotor. Endócrino, professor. Isso. Exatamente. Certo, pessoal? Tranquilo? Professora Luciana. Ah, tá. Ela acabou de sair. Quero que eu ia falar? Sim, essa disciplina vocês vão ter talvez no próximo semestre. E nela vocês vão estudar músculos, articulações, ossos e a pele e os órgãos sexuais. Quando vocês estiverem estudando a pele, né, as 5 camadas da epiderme, vocês vão estudar algumas células especializadas que estão ali na pele, que essas células são responsáveis pela percepção dos estímulos externos, que esses são esteroceptores, né? É o corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, plexo de Meissner, que nós vamos falar já já sobre essas estruturas e qual a função de cada uma delas. Então, percebam, pessoal, que essas disciplinas, esses conhecimentos, eles são partilhados entre si. Às vezes a gente fala do mesmo assunto em 2 disciplinas, mas com olhares diferentes, né? Lá na outra disciplina, vocês vão ver essas estruturas, talvez não com muito detalhe, ou talvez mais olhado pela morfologia, pela apresentação microscópica dessas células, mas aqui nós vamos ter um olhar mais funcional. Para que servem essas células, como elas funcionam e quais os estímulos que elas percebem. E essas células esteroceptoras, elas vão ser responsáveis pela percepção de sensações visuais, olfativas, gustativas, táteis, pressóricas, né? Você sente, por exemplo, a pressão
Você sente um inseto pousando na sua pele, por menor que seja, porque quando ele pousa, ele gera uma pressão ali, sensações vibratórias, às vezes não tem nada tocando em ti, mas se você chega perto de uma caixa de som, por exemplo, você sente aquele som vibrando, né? Você sente as ondas sonoras pela vibração, e existem células especializadas nessa percepção vibratória. Existem células que percebem alterações térmicas e também percebem sensações dolorosas. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, os anestésicos locais, eles são responsáveis justamente por bloquear esse estímulo doloroso. Quando você passa, por exemplo, uma xilocaína no dente, né, uma pomadinha de xilocaína, ela vai bloquear ali os neurônios nociceptivos, que conduzem ali a informação dolorosa. E aí você fica com a região anestesiada, tá bom? Ele vai hiperpolarizar. Lembra lá do potencial de ação que a gente falou na segunda ou foi na terceira aula? Que é a alteração de cargas elétricas, né, responsáveis pela condução do impulso nervoso. Então, a xilocaína, ela bloqueia o canal de cloreto e impede ali a despolarização do neurônio, gerando um processo de hiperpolarização e deixa o neurônio sem desligado, vamos dizer assim, impedindo que ele conduza informações dolorosas. Existem também os interoceptores. Esses interoceptores são células especializadas que vão ali reconhecer, vão perceber os vasos sanguíneos e as vísceras. Então, são esses interoceptores que percebem, por exemplo, nossa, como meu estômago está cheio, eu estou cheio demais. Porque o estômago cheio, ele dilata, e essa dilatação é percebida por essas células interoceptoras. Então, elas fornecem informações sobre o ambiente interno, né? Quando você está com o intestino distendido por um processo diarreico, né, o peristaltismo elevado, você percebe que tem alguma coisa errada no funcionamento do intestino por conta dessas células especializadas. E elas também são responsáveis por sentidos como dor ou pressão nos órgãos internos. Quando você sente dor no estômago, ou pressão interna decorrente dessas células. E existem os proprioceptores. São células que percebem o teu estado, né, o teu corpo, de um modo geral. Então, é ele que localiza os músculos. Se você fecha os olhos, você percebe se os músculos estão relaxados, se eles estão contraídos, os tendões, as articulações e também a orelha interna. E elas fornecem informações sobre a posição do corpo, a posição e tensão dos músculos, se eu estou com a mão estendida, se essa mão está aberta, se está fechada, se está relaxada, se está tensionada. E elas também são responsáveis pela percepção do equilíbrio corporal. Então, a propriocepção é a consciência do movimento e posição do corpo no espaço. Às vezes, você está caminhando no escuro, você consegue controlar ali a passada, você desce uma escada no escuro, percebendo ali os degraus, e você consegue entender mais ou menos, mesmo não vendo, onde está cada parte do seu corpo. Ele vai gerar essa informação tanto em posições estáticas, quanto dinâmica dos membros e também na cabeça. Então, você consegue discriminar condições de acordo com o peso, você consegue ali calcular a força necessária para subir uma escada, né, gerando a contração do músculo, você percebe mais um pouquinho o seu peso, e você consegue gerar equilíbrio em decorrência disso, porque você tem noção de onde está cada parte do seu corpo. Então, um exemplo aqui, nós temos uma fibra muscular, né, do bíceps. Esse músculo, ele se liga aos ossos através de tendões, né? Vocês vão ver lá na outra disciplina que o tendão
é um tecido conjuntivo que liga músculo aos ossos. E os ligamentos são estruturas conjuntivas que ligam ossos a outros ossos. Então, aqui nós temos um órgão tendinoso que liga ali o bíceps ao húmero. Essa cápsula tendinosa, ela tem ali neurônios que percebem ali a posição desse tendão. Também nas fibras musculares existem ali neurônios perceptivos, né, neurônios proprioceptores que percebem se o músculo está distendido ou se está relaxado. Então, nós temos aqui, ó, terminações nervosas sensoriais que percebem essa musculatura. Nós temos neurônios sensoriais que levam essa informação para o sistema nervoso central. Nós temos terminações nervosas sensoriais também na cápsula de órgão tendinoso, no tendão. Também nós temos axônios sensoriais que levam essa informação também para o sistema nervoso central. E em resposta ao sistema nervoso central, ele gera um comando, né, um controle ali da contração, o relaxamento dessa musculatura, tanto pelas fibras musculares do neurônio motor gama, quanto do neurônio motor alfa. As terminações nervosas livres, elas possuem dendritos sem revestimentos e também sem especializações estruturais. Elas podem ser tanto mielinizadas quanto amielinizadas. E o que seria isso? Esses neurônios podem ter baía de mielina, né? E quando apresenta baía de mielina, esse impulso nervoso ele é mais rápido, porque ele transmite de forma saltatória. Mas eles podem também ser terminações nervosas livres amielinizadas. Então, esse impulso nervoso ele é mais lento, porque ele é contínuo. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio sem baía de mielina é mais lenta. Então, eles possuem receptores dendríticos para a dor. Então, nós temos aí terminações nervosas que percebem a dor, temperatura, cócegas, prurido e sensações táteis. Só uma informação interessante é que o prurido, ele é a coceira, né, o prurido, que é o nome científico, ela é uma sensação oposta à sensação dolorosa. Por exemplo, quando você está sentindo prurido em uma determinada região, você fica menos sensível à dor. Tanto é que você, às vezes, coça tanto que sai sangue, mas você não sente dor. E, às vezes, você está induzindo a dor, né, naquele tecido que está gerando prurido, para você neutralizar a coceira. Né? Porque a dor, ela é oposta ao prurido. Se você induz a dor naquela região que está coçando, você bloqueia a sensação pruriginosa. Aqui nós temos um exemplo de um neurônio com terminações nervosas livres, que vai perceber o estímulo, que pode ser de temperatura, dor, cócega, prurido, ou sensações táteis, e converte essa informação em estímulo elétrico, conduzindo, então, para o sistema nervoso central. Já as terminações nervosas encapsuladas, elas possuem dendritos envoltos em uma cápsula de tecido conjuntivo. Elas têm estruturas distintas para a maior especificidade ou sensibilidade. E elas vão perceber sensações de pressão, de vibração e de tato. Então, nós temos aqui um exemplo de um neurônio mielinizado, está aqui a bainha de mielina, formada, como é um neurônio periférico, essa bainha de mielina é formada pelas células de Tivan. A gente viu isso na primeira aula, ou foi na segunda, não lembro. A bainha de mielina ela é formada no sistema nervoso central pelas células chamadas de oligodendrócitos, onde elas geram projeções da sua membrana plasmática e enrolam em determinadas regiões do neurônio do sistema nervoso central, gerando a bainha de mielina. Mas o neurônio periférico, a sua bainha de mielina é formada pelas células de Tivan, que formam ali se envolvem o axônio do neurônio, parecido com um rocambole, gerando várias dobras ao redor desse neurônio, que são membranas plasmáticas ricas em gordura, e gera ali um isolamento elétrico
desse neurônio. E existem as células separadas especializadas. São receptores separados que não são neurônios, mas eles percebem o estímulo e liberam neurotransmissores no neurônio de primeira ordem. Então, existem as células pilosas, por exemplo, da audição, os botões gustativos do paladar e também as células fotorreceptoras responsáveis pela visão. Então, essas células, elas percebem o estímulo, né? São células especializadas para essa condição. Elas liberam neurotransmissores na sinapse e vão transmitir um impulso para o neurônio de primeira ordem. E esse neurônio de primeira ordem, então, vai conduzir essa informação para o cérebro. Então, os estímulos, eles podem ser mecanorreceptores, que promovem as sensações táteis de pressão, vibração, propriocepção, que é a percepção do próprio organismo, e de equilíbrio. Os termorreceptores percebem variações térmicas de quente e frio. Os nociceptores percebem sensação dolorosa ou pruriginosa, né, que é dor e coceira, que são opostas. Os fotorreceptores reconhecem a informação luminosa. Os quimiorreceptores reconhecem as substâncias químicas ali dispersas na atmosfera ou no alimento e geram ali, reconhecem o gosto e o cheiro. E os osmorreceptores reconhecem ali a pressão osmótica dos líquidos, né, como da saliva, do líquido cefalorraquidiano, do sangue, né, da urina e demais líquidos corporais. Então, como que ocorre esse processo? A gente já viu como é que esses estímulos são captados do meio externo ao meio interno. Mas como que essa informação ela chega ao sistema nervoso central? Existem ali etapas que vão ser obedecidas. Primeiro é a estimulação. Esse estímulo vai ser percebido, ele vai ser transduzido, ele vai ser processado, vai gerar ali um estímulo e depois esse estímulo vai ser integrado. O que é a integração? É a captação de vários estímulos ao mesmo tempo e esses estímulos eles vão ser processados de maneira conjunta para gerar uma informação geral do meio ambiente, né? Com temperatura, pressão, umidade, vibrações, tudo ao mesmo tempo. Isso é o processo de integração. Então, o estímulo é a variação do ambiente que a gente percebe, como alteração de pressão, temperatura, som, vibração. E esse estímulo é suficiente para estimular um receptor sensorial, que pode ser uma célula especial ou dendrito de neurônios aferentes. E aí, depois que esse estímulo ele é percebido, vai ocorrer o processo de transdução. Vai ser convertido em energia esse estímulo sensorial, gerando um potencial de ação, que vai ter uma amplitude e uma quantidade dependente do estímulo. Então, a gente consegue perceber uma pressão de acordo com a potência dela também. E essa resposta vai ser de acordo com a potência. Então, você consegue perceber, por exemplo, uma pressão maior ou menor de acordo com o tato que é percebido na superfície do seu corpo. E aí, quanto maior o estímulo, maior vai ser a potência dessa transdução. Terceiro passo é a geração. Esses potenciais graduados, eles atingem o limiar e disparam um potencial de ação. Então, existem estímulos que não geram uma transdução. Ou seja, tem regiões do teu corpo que, às vezes, um inseto toca e você não sente. Por quê? Porque a pressão desse inseto na tua pele não foi o suficiente para gerar um potencial de ação. O estímulo sensitivo, ele só vai disparar uma sensação se esse estímulo for suficiente para gerar esse potencial de ação. Às vezes você bebe água, né, com um pouquinho de suco e você não sente gosto nenhum. Por quê?
porque a quantidade de partículas que tem naquela água ali não é suficiente para gerar um sabor, tá? Então, é necessário ter ali uma quantidade mínima de substâncias em concentração mínima para poder gerar um potencial de ação e gerar ali uma percepção do gosto, né? E, lógico, esse estímulo, ele vai depender muito de situações. Tem momentos que você está mais ativo e você consegue perceber estímulos menores do que o normal. Um exemplo bem prático são mulheres que estão com filhos pequenos. A audição dela fica muito mais apurada do que uma mulher que não tem filhos. É uma adaptação que ela possui. Então, ela consegue perceber o choro de uma criança com uma amplitude de sinal muito menor do que uma pessoa normal. Às vezes você está conversando com uma Professor, mãe... Vai lá. às vezes eu acho que eu tô ficando doida, porque eu escuto uma criança chorar e eu já penso que é meu filho. E eu Não, saio que nem uma louca exatamente querendo. por isso. A gente consegue perceber isso. As mulheres que têm filhos, ela tem a audição muito mais apurada. A gente vai falar disso na aula de hoje ou na próxima aula, não me lembro. Que a audição, ela está muito relacionada com o estado que a gente possui. Isso também oscila entre sexos. Existe uma influência ali hormonal, sabia? Por exemplo, tente Professor, conversar... Oi. é igual quando a gente está muito concentrado em alguma coisa, é difícil a gente conseguir ouvir o que está ao redor. Perfeito. Exemplo, homem mexendo no celular. Tenta conversar com ele. Ele vai só dizer, aham, aham. Ele vai perceber, mas não vai processar essa informação. E aí, minutos depois Aí você fala com depois ele. pergunta. Exatamente. Isso é natural. O homem, ele tem a habilidade de se concentrar mais, né? Isso vem da evolução. A mulher, ela tem uma visão periférica mais ampla. Sabiam disso? O homem tem a visão periférica mais curta. Ele foca no objeto. É a visão de mira. Então, o homem, ele tem mais esse instinto de caçador. E a mulher tem esse instinto mais protetivo. Ela tem uma visão periférica mais aumentada, porque ela tem que proteger a prole dela. Então, ela tem uma percepção de ambiente muito maior do que o homem. Por exemplo, pergunte uma informação para uma mulher, de uma pessoa que acabou de passar na frente dela. Ela vai dizer assim, uma morena que estava com vestido assim, uma saia assim, um sapato desse jeito, uma bolsa daquele jeito. Ela percebe o conjunto inteiro. O homem vai dizer assim, eu acho que eu vi. Porque ele não consegue, ele não tem essa visão de conjunto tão próximo, tão bom quanto a mulher. Tá? Isso é explicado mais pela evolução, né? Nós vemos lá da humanidade mais primitiva, em que essas habilidades eram importantíssimas para a sobrevivência. A mulher com a sensação de que protegia a prole, né? E o homem, sensação de caça. Né? Isso alguns, lógico, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Tem homens também que conseguem ver com riqueza de detalhes, que essa visão periférica é mais apurada. E tem mulheres também que têm a visão de mira mais apurada, tá? Mas, no geral, os homens têm uma visão periférica mais curta e a mulher com a visão periférica mais ampliada. Se explica, por exemplo, que... Deixa quieto. Não vai entrar em questões polêmicas aqui de diferenças de sexo, e não é o objetivo da nossa aula. Então, vamos lá. Depois que esses potenciais mínimos eles são gerados, eles vão gerar um potencial de ação nos neurônios, que vão conduzir essas informações para o sistema nervoso central. E depois, quando chega no sistema nervoso central, essas informações como um todo, elas são filtradas e integradas no córtex, né? Que vão processar informações de mesmo sentido e de sentidos diferentes com uma informação em conjunto. Então, o tato. Vamos falar do primeiro sentido, que é o tato. O tato é uma sensação resultante da estimulação de receptores táteis superficiais ou subcutâneos.
são os receptores mais comuns do nosso corpo, porque o tato, ele é um dos sentidos mais primitivos. Eles são capazes de receber sensações táteis como estiramento do músculo, né, ou relaxamento, pressão, você consegue perceber ali um objeto pressionando mais ou menos a sua pele, vibração, né, quem é maranhense sabe, você chegar perto de uma radiola de reggae em volume alto, aquela vibração é percebida pelo teu corpo. A textura, você toca no objeto, você percebe se ele tem a textura lisa, né, como uma pétala de uma flor, ou uma textura mais rugosa, né, como, por exemplo, uma superfície de um ralador. Então, tudo isso é percebido por neurônios de terminações nervosas. É essa imagem aqui que eu falei para vocês, que vocês vão estudar na outra disciplina também. Então, a nossa pele, ela tem várias células especializadas no reconhecimento de estímulos externos. Nós temos aí os nossos receptores que percebem a dor, né, quando você sofre um corte, né, um arranhão. São esses neurônios com terminações nervosas que percebem o estímulo doloroso. Às vezes, uma substância ela é tão gelada ou tão quente que ela causa dor. Né? Você coloca um gelo na pele e você vai gerar ali uma queimadura de baixa temperatura. Alguns chamam de geladura, né? Que é o contrário da queimadura. Mas ela também causa dor. Então, nós temos aqui a epiderme, com as suas 5 camadas, a região dérmica e o tecido subcutâneo adiposo. Aqui nós temos estruturas como o disco de Merkel, né, ou o plexo de Merkel, o corpúsculo de Meissner, o corpúsculo de Ruffini, o plexo de raízes pilosas, são esses neurônios aqui, ó, na raiz do cabelo, que percebem quando o cabelo, quando o pelo, ele se movimenta, por exemplo, através do vento, você percebe o vento porque os pelos ali do teu corpo, eles vibram de acordo com o vento. Ou você percebe o pouso de um inseto por alteração da conformação do pelo. Aqui nós temos uma glândula sudorípara, né? Ou, perdão, glândula sebácea, ela vai produzir sebo, né, para lubrificar o pelo. E o corpúsculo de Pacini, que é essa estrutura aqui encapsulada. Então, exemplo de receptores táteis, nós temos ali os receptores da raiz do pelo. Os receptores de Merkel, ele detectam pressão contínua e textura. Os corpúsculos de Meissner, eles são responsáveis, eles são responsivos aos movimentos suaves e vibrações de baixa frequência, né? Aquela vibração sonora. As terminações nervosas livres percebem a dor. Os neurônios sensoriais, eles vão transmitir essas informações dessas células especializadas para o sistema nervoso central. E o corpúsculo de Ruffini, ele responde ao estiramento da pele. Então, você estica a pele ou deixa a pele mais flácida, é o corpúsculo de Ruffini que vai reconhecer esse estímulo. E o corpúsculo de Pacini, ele detecta vibrações. E os neurônios da raiz do pelo, eles detectam o movimento dos pelos. Microscopicamente, nós podemos ver aqui o corpúsculo de Meissner, essas estruturas em formato de dedos, né? O corpúsculo de Pacini, que são essas estruturas aí em formato de discos concêntricos. E aqui o que cada um vai perceber. As terminações livres, elas percebem tato, pressão, dor e prurido, que é a coceira. São localizados ao redor dos pelos. Elas têm terminações nervosas mielinizadas ou não, e tem uma adaptação variável. O corpúsculo de Meissner, ou também chamado de corpúsculo tátil, ele reconhece vibrações de baixa frequência e toque leve. São encontrados em camadas superficiais, são encapsulados com tecido conjuntivo e tem uma adaptação rápida. Os discos de Merkel, também chamado de mecanorreceptor cutâneo tipo 1, eles percebem pressão e textura. Também são encontrados em camadas superficiais
e eles têm terminações nervosas alargadas e têm uma transmissão lenta. Corpúsculo de Ruffini, também chamado de mecanorreceptor cutâneo 2, eles percebem o estiramento da pele, são encontrados em camadas mais profundas da pele, eles têm terminações nervosas alargadas também e têm uma transmissão nervosa lenta. E o corpúsculo de Pacini, também chamado de lamelados, eles percebem a vibração, são encontrados em camadas profundas e também são encapsulados com tecido conjuntivo e têm uma transmissão rápida. A gente vai falar de adaptações dos sentidos em alguns momentos. Por exemplo, você adapta a sua visão ao meio ambiente, né? Quando você está em ambiente escuro, você adapta a sua visão ao ambiente escuro. Ambiente claro, você adapta a sua visão ao ambiente claro, ali diminuindo ou aumentando a abertura da pupila. O cheiro também é adaptável. Por exemplo, você entra num ambiente, você já tiver vamos para... Eu gosto muito disso, quando a gente está falando de um assunto na aula, a gente leva para a prática, para vocês entenderem. Poxa, é verdade, já tinha percebido isso, mas não sabia por quê. Vocês já tiveram a sensação de sair de casa e quando você volta de casa, você sente o cheiro da sua casa, o que antes você não sentia? Vocês já perceberam isso? Sim, sim. Quando eu trabalhava com empresa de cosméticos, inclusive, eles explicaram que isso é tipo um costume olfativo. Igual É quando a uma... gente não sente o cheiro do próprio perfume e fica achando que não tá cheiroso. Perfeito, é isso mesmo. Você se adapta ao ambiente, né? Às vezes, não só ambientes cheiro agradável, mas cheiro também desagradáveis, né? Às vezes você entra na casa de alguém, e diz, nossa, que cheiro... Pronto, casa de fumante. Você entra na casa de um fumante, você sente o cheiro do cigarro, da fumaça de cigarro impregnada na parede, né? Mas quem mora lá não sente, porque já se adaptou àquele ambiente, né? Não sente, entre aspas, se ela passar uns 2 dias fora de casa e quando ela voltar, ela vai sentir o cheiro, porque ela perdeu essa adaptação, porque essa adaptação é contínua. Você não sente cheiro do próprio perfume, né, porque você está em constante estímulo ali, e aí a estimulação ela vai ficando, precisa de um estímulo cada vez maior. E alguns produtos que nós utilizamos, eles são pensados decorrente dessa adaptação. Um exemplo é o gás de cozinha natural, o gás normal, quando ele sai da reserva, né? Sai do chão. Ele não tem cheiro. Professor, mas gás de cozinha quando está vazando tem cheiro? Lógico, tem cheiro. É adicionado uma substância muito fétida, muito e que o nosso nariz ele é muito sensível a quantidades muito baixas no ar, que é o metilmercaptana, que é uma substância encontrada inclusive dos nossos gases intestinais. Esse gás, você consegue perceber ele em pequenas quantidades no nosso ambiente. E ele é colocado propositalmente no gás para que, caso esteja vazando gás, você perceba antes de ocorrer uma explosão. Porque se não tivesse cheiro, gás de cozinha, você só ia perceber quando você estivesse no hospital, acordando de uma explosão que aconteceu na sua casa. Então, é injetado uma substância extremamente fétida e que nós somos extremamente sensíveis para justamente evitar esse tipo de acidente. Vocês sabiam disso? No E é ensino também médio, o professor falava bastante sobre isso. Oi? No ensino médio, meu professor de química falava bastante sobre isso. Ótimo. E é também, eu não sei se vocês todos são maranhenses, mas tem um ditado no interior do Maranhão que diz assim, porco não sente cheiro de lama. É justamente por isso, né? É como se, tipo assim, tem gente que está tão imersa naquele ambiente que acaba não se incomodando com o ambiente, né? É justamente por isso, porque nós nos acomodamos, né? Nós temos essa adaptação do olfato com o tempo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida?
Tá dando para entender a aula? Sim, Tudo não? tranquilo. Ótimo. Vamos para o nosso intervalinho de 15 minutos? Sim? Não? Pode ser? Então, pessoal, vamos para o nosso intervalo de 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte, para a gente concluir o assunto. Tá bom? Até mais. Qualquer coisa eu estou por aqui. Ele não chora pra ir, eu não quero mesmo ainda.
Não rende de jeito nenhum. A terra amanheceu, eu tô em sol, para que eu tenho. Eles que vão chegar para faltar, Não estou ouvindo, está tudo mudo. Tá em intervalo. Ah, tá, porque eu tive que sair, aí eu pensei que era o meu microfone que estava dando algum problema. de repente ele falta. E ela, não vai sumir.
Então, pessoal, vamos lá. Vamos retornar à nossa aula de hoje. Nós estávamos falando sobre receptores táteis, né? E são as sensações que eles percebem, são estruturas especializadas na percepção de alguns estímulos, né? Como, por exemplo, o tato, ele é percebido não só por uma célula, mas por várias células ao mesmo tempo. Então, o tato ele é percebido pelo plexo de Meissner, o plexo de raiz pilosa, né, encontrado ali na raiz do pelo, o corpúsculo de Merkel e o corpúsculo de Ruffini. Então, essas 4 estruturas, cada um com sua maneira, com sua forma, elas geram estímulos táteis, que vão gerar a percepção do tato como um todo, cada um com a sua forma, né? Pressão, vibração, textura. Já a pressão, ela vai ser percebida pelo plexo de Meissner, de Merkel, corpúsculo de Pacini. As vibrações serão, então, percebidas pelo plexo de Meissner, principalmente as vibrações baixas apenas. O corpúsculo de Pacini, as vibrações altas. Já as sensações dolorosas, pruriginosas e cócegas, né? Dor, coceira e cócegas, são percebidas pelas terminações nervosas livres. No sistema nervoso central, nós temos áreas relacionadas com o processamento de informações sensoriais. Nós temos aí o córtex auditivo, onde vai gerar ali as informações da audição, a área associativa do lobo frontal, que vai processar algumas informações, o córtex somatosensorial, a área associativa do lobo parietal, a região gustativa, a região visual, né, e outras áreas de associação. Então, aqui nós temos uma exemplificação, né, de um corte do cérebro e as principais regiões, né, corticais que estão relacionadas a algumas percepções táteis. Então, aqui do meio, nós temos aqui um corte transversal de um hemisfério cerebral. Então, as regiões mais internas, corticais desse hemisfério, eles vão perceber ali os dedos, tornozelo, essa região mais apical aqui, o joelho, quadril, tronco, ombro, cotovelo, punho, mão. E à medida que essas regiões elas vão se exteriorizando, né, lateralmente, nós temos a região do pescoço, do rosto, até as regiões de percepção, língua e mandíbula. Essa estrutura eu já mostrei para vocês anteriormente, mas eu volto a repetir, que é o homúnculo sensorial. Ele tem aí as suas proporções alteradas. Essa proporção é de acordo com a sensibilidade do órgão. Então, os órgãos mais sensíveis, eles são representados de maneira maior, né, são expressos em um tamanho maior, e as regiões menos sensíveis são expressas em tamanho menor. Então, percebam aí que as mãos, elas são as regiões com maior sensibilidade do corpo, juntamente com os lábios e a língua. Os órgãos genitais também têm uma percepção média, né, mas as costas e o tronco são regiões menos sensíveis no que se fala a sentidos, né, principalmente sentidos táteis. No sistema nervoso central, nós temos as áreas associativas. Elas não fazem parte das vias sensoriais, porém elas desempenham um papel importante na análise de informações. Elas vão processar as informações que são mais complexas e vão gerar ali uma simplificação de informações e depois conduzir essas informações para a área associada ao sentido especificamente. Então, essas áreas associativas, elas deixam informações mais simples e são responsáveis pela manutenção do estado de alerta do indivíduo, pela percepção da memória, das emoções, estado de atenção, né,
também é responsável pela linguagem, né, do processamento de informações relacionadas à linguagem, e também áreas de comparação de informações. Uma coisa que é interessante também lembrar, eu acho que eu já falei isso anteriormente, mas eu vou reforçar aqui, porque eu estou falando de sentidos, é que a memória ela está relacionada muito fortemente com alguns sentidos. Algumas informações de memória, elas podem ser ativadas decorrente da percepção de algum sentido. Por exemplo, sentido visual, você olha algum objeto e lembra de alguém, lembra de alguma coisa. Você ouve uma música e lembra de um determinado momento de sua vida, lembra de um romance que você já teve. Você sente o cheiro de um perfume e você lembra de alguém, ou sente o cheiro de uma comida e lembra de alguém, né? Comida da avó, comida da mãe. Então, esses sentidos, eles são muito ligados com a memória, né? A percepção visual externa. Até o tato também, você toca um objeto de olhos fechados e você reconhece o que objeto é aquele. Então, como a gente estava falando anteriormente, existem fatores que afetam a percepção. São mecanismos de adaptação. Você pode se adaptar a um ambiente e você ter uma menor percepção do cheiro, né, do gosto, né, do barulho. Tem gente que é adaptada a altos barulhos, né, não se incomoda, porque vive num ambiente com a poluição sonora muito grande, e ela se adapta àquela condição. Então, algumas condições como emoção, personalidade, experiência de vida, podem deixar o indivíduo mais sensível, né, ao ouvido. Eu falei aí da gravidez e da lactação. Mães de crianças pequenas têm a visão mais apurada, têm a audição mais apurada, né? E isso tudo por conta da questão hormonal, né? Da questão também da experiência de vida e de emoções, que vai deixar o indivíduo mais sensível a determinados sentidos. Mas algumas condições podem diminuir a percepção, como danos neurais. O indivíduo teve ali um trauma num determinado membro, ou teve uma amputação do membro, e ele não vai sentir mais aquele membro, ou ele vai ter uma sensação que a gente chama de dor no membro fantasma. Às vezes ele não tem o membro inferior esquerdo, e às vezes ele sente o pé esquerdo coçar, mas ele não consegue coçar porque esse pé não existe mais. Isso acontece. E algumas drogas também podem alterar ali a percepção, né? O próprio álcool, ele gera ali perturbação do sistema nervoso central e deixa você menos perceptível a alguns sinais, né? Como a audição alterada, a visão alterada, o olfato alterado, o paladar alterado. E algumas outras drogas ilícitas também podem gerar perturbação no sistema nervoso central e geram ali alteração na percepção de sinais. Existe uma perturbação bem interessante, que é chamada de sinestesia, que é quando você mistura os sentidos. No português, a gente estuda também essa figura de linguagem, né? A gente estuda lá a sinestesia. Só que a sinestesia escrita, né? Nossa, que perfume doce, mas o perfume não é cheiro, cheiro não é odor, e doce não é gosto. Então, você está misturando ali dois sentidos. O gosto com o cheiro, né? Nossa, que música melosa, que música doce, né? Nossa, você é muito grudento. Isso é um tipo de sinestesia que é estudado no português, mas existe essa perturbação também, neurofisiologicamente falando. Existem indivíduos, e ainda não se tem uma explicação 100% do que acontece, é que o indivíduo ele pode ter a alteração de um sentido por conta de outro. Já vi relatos, inclusive gerou até propaganda de comercial de carro, se não me engano, era a Citroën, que ela falava de sinestesia. E, se não me engano, era a propaganda do carro C4 Palace. E ele falava assim de pessoas que tinham alteração do gosto decorrente de uma música. A pessoa relatava que estava comendo uma pizza e estava
estava tocando determinada música e ela começou a sentir gosto de sabão na pizza, mas a pizza não tinha gosto de sabão. As outras pessoas que comeram não sentiram. Então, esse estado, né, de confusão de sentidos é chamado de sinestesia, que uma determinada percepção pode alterar a outra. Então, o som de um ambiente pode alterar o gosto, né? Tem pessoas que ouvem a música e remotam a um tipo de cor. Nossa, essa cor me lembra muito o azul, ou essa música me lembra muito o azul. Então, esse tipo de confusão de junção de sinais, de sensações, é chamado de sinestesia. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma mulher ouvindo música e essa música é associada a cores, né? Então, é a audição misturada aí com a visão. Ou o cheiro da música percebido ali pela gravura. Então, a sinestesia acontece quando gera essa perturbação de sentidos. Vamos falar agora sobre a quimiorrecepção, né, que é associada ao gosto e ao cheiro. Então, a quimiorrecepção, que é a percepção de partículas ali diluídas no ar atmosférico ou em soluções ou em alimentos, ela é o sentido mais primitivo da cadeia evolutiva. Então, o primeiro sentido que a gente, evolutivamente falando, que a gente desenvolveu foi a quimiorrecepção. No ser humano, essa quimiorrecepção ela pode responder tanto ao tato, né, tanto a variações internas, quanto a variações externas. Então, a quimiorrecepção, por exemplo, a gente percebe nas células de defesa. As células de defesa conseguem reconhecer substâncias químicas liberadas por patógeno, que a gente chama de quimiotaxia, né, o direcionamento das células de defesa aos órgãos inflamados por liberação de substâncias químicas. Então, gera ali um rastro químico que atrai, que orienta as células de defesa para o local. Semelhante àquele conto infantil do João e Maria, que eles fizeram ali uma trilha de migalhas e essas substâncias deveriam conduzi-los de volta para casa. Então, essas substâncias químicas que são diluídas ali no ambiente, elas são percebidas pelas nossas células, mas também são percebidas pelas células de defesa, mas também são percebidas pelas células relacionadas com o olfato e com o paladar. Aqui nós temos, por exemplo, a migração dessas células de defesa, aqui é cadê o mouse? Deixa eu riscar aqui. Aqui nós temos um vaso sanguíneo. Nós, inclusive, vemos aqui as células passando em alta velocidade. E existem algumas células de defesa aqui, que estão brotando para uma área, que é uma área inflamatória. Então, uma área lesionada aqui, um corte. Essas células de defesa estão saindo da corrente sanguínea para esse local da inflamação. Como que elas sabem que ali está inflamado? Porque ali estão saindo substâncias químicas desse local inflamado, que elas vão se difundindo e vão chegando aqui na corrente sanguínea. E as células de defesa, elas são orientadas a migrar para o local inflamado, por quimiorrecepção. Então, o paladar é um sentido associado à quimiorrecepção. Os órgãos do sentido especializados para a gustação são os botões gustatórios, né? Que são canalículos ali que recebem substâncias químicas diluídas na saliva. E nós conseguimos distinguir mais de 10 mil substâncias, né? Nós temos mais de 10 mil botões gustatórios na nossa língua. Esses botões gustatórios encontrados na língua, na boca e também no trato digestório superior. Esses são grupamentos de células que estão dispostas ali em um formato de gomo, parece uma cebola ou laranja, e essas células em formato fusiforme, elas se aglomeram ao redor de um poro, que são encontrados nas papilas linguais. Esses botões gustatórios, eles são compostos por células receptoras gustatórias. Cada uma vai ter uma percepção diferente. Uma percebe o ácido, outra percebe o azedo, outro o amargo, outro o salgado, outro o doce.
e também tem um sentido umami, que às vezes os alunos causa estranheza nesse paladar umami, mas vocês vão perceber que esse paladar existe. E elas também têm, nesse botão gustatório, elas têm uma células de sustentação e células ciliadas. Então, a língua, que é o órgão principal da gustação, ela é formada por várias papilas linguais, né? São estruturas ali que têm os botões gustatórios. Quando você faz uma ampliação, você vê ali que as papilas, né, que são essas estruturas em formato de botão, ela tem no seu interior, cada papila tem vários botões gustatórios, que são essas estruturas em formato de cebola ou de laranja, que é formado por uma fibra nervosa que recebe o estímulo gerado pelas papilas gustatórias, e o botão gustatório, que é formado, tem as células epiteliais, que não fazem parte do botão gustatório, tem a célula basal, que ali conecta as células do botão gustatório com o neurônio sensorial, as células de sustentação e as células gustatórias. Além disso, tem o cílio gustatório, que fica na porção próxima ao poro, e é através desse poro que as substâncias entram nesse botão gustatório e são percebidas. Que nós temos uma lâmina histológica que mostra que o poro é esse poro aqui, onde as substâncias entram, e aqui nós temos as células do botão gustatório, né? O poro gustatório e as células do botão gustatório aqui ao redor. Então, vamos falar de cada uma dessas células. Então, aqui nós temos a fibra nervosa sensorial, que percebe esse estímulo químico, que capta os neurotransmissores das células gustatórias e conduzem essa informação em forma de gosto, essas informações elétricas que serão transformadas em sensações de gosto pelo sistema nervoso central. O poro gustatório, que é aquele orifício por onde entra o líquido. Os cílios gustatórios ali que se movimentam, melhorando ali a absorção de substâncias que serão percebidas. As células receptoras gustatórias, que é um formato aí difuso, né, de gomo, de laranja. As células de sustentação. A célula basal, que conecta ali com o neurônio sensorial. As células epiteliais, que ficam ao redor desse botão gustatório. E o tecido conjuntivo, que fica abaixo da epiderme. A língua, ela tem regiões que são mais sensíveis a determinado paladar. A ponta da língua é a região mais sensível ao gosto doce. Lateralmente a essa região, nós temos as estruturas que estão mais sensíveis ao salgado, que está representado de azul. O ácido fica mais profundo, nas regiões laterais mais profundas. O amargo, ele é percebido na parte mais profunda da língua. E no meio, bem no meio da língua, se percebe o gosto umami, que é o gosto nutritivo. Vocês já perceberam que às vezes você come um alimento e esse alimento não tem tanta energia, que não tem tanto carboidrato, não tem tanta gordura, e você sente assim, isso aqui não vai me encher. É o que acontece se você come muita salada e nada de carboidrato, nada de proteína, nada de lipídio. Você come, mas aquilo não te sacia, porque aquela substância não tem gosto umami. Então, o gosto ele pode ser percebido de 5 formas. O salgado, que é percebido pela presença do sódio. O do doce é percebido principalmente pela presença de sacarídeos, de açúcares. O azedo, ele é percebido principalmente pelo íon H+, as substâncias ácidas são azedas. O gosto amargo geralmente está associado a substâncias tóxicas, né? Substâncias que não fazem bem, e geralmente elas ativam, se for muito tóxico, se for muito amargo, elas podem ativar o centro do vômito. E o gosto umami, que são liberados por alimentos nutritivos, né? Ricos em carboidrato, em lipídios e proteínas.
Então, nesse botão gustatório, existem células que percebem o doce, o umami, o amargo, o salgado. Cada uma delas, ao perceber essas substâncias químicas, elas vão liberar neurotransmissores dependentes de ATP e vão liberar esses neurotransmissores no neurônio gustatório primário, que vai depois conduzir essa informação. Então, como que acontece esse estímulo gustatório? Primeiro, as substâncias alvo, elas se ligam aos receptores gustatórios. No caso aí, o ligante doce, amargo ou umami vai se ligar ao receptor de superfície. A ligação receptor com a substância gera ali uma série de reações químicas que vão abrir os canais de cálcio, tanto das vesículas internas da célula, quanto os canais de cálcio de superfície. Essa abertura de canais de cálcio aumenta a quantidade de cálcio no interior da célula. E esse aumento de cálcio aumenta a produção de ATP. Esse ATP em grande quantidade, ele libera ali o neurotransmissor. E esse neurotransmissor vai, então, estimular, disparar um potencial de ação nos neurônios gustatórios primários. Então, isso é o que acontece com o gosto amargo, doce ou umami. Mas existem também células especializadas no azedo e no salgado. Então, quando o sódio ou o íon H+, o azedo, ele induz a liberação do canal de sódio. Esse canal de sódio, ele despolariza os canais de cálcio dessa célula, aumenta o canal de cálcio, aumenta a liberação de ATP, aumenta a liberação de neurotransmissor. Também é percebido o azedo. E o salgado, na verdade, eu acho que está invertido aqui. O azedo é esse e o salgado é esse. Tá? Depois eu vou corrigir. Então, ele também vai se ligar ao receptor, vai abrir canais de íon H+, aumenta a quantidade de sódio ou de cálcio no interior da célula, aumenta a ATP e induz a liberação de neurotransmissores também. Então, aqui nós temos a região onde essas informações serão processadas. Então, as vias olfatórias, elas são projetadas aqui no teto do nariz, né? Várias células olfatórias. Essas informações são captadas, elas vão então para o córtex, aqui no 2, ó, são captadas, vão para o córtex, no 2, e depois vão para o bulbo olfatório. Então, daqui do córtex, essas informações são passadas por bulbo olfatório, onde vai ser, então, gerada a informação de gosto. E depois chegam ao córtex olfatório. A maioria das vias sensoriais, elas se iniciam no tálamo, né? Elas se iniciam nos órgãos de origem, chegam até o tálamo, e o tálamo vai modificar e retransmitir essas informações para os centros corticais. Por exemplo, o som, ele vai chegar através do tálamo. Essa informação, então, ela vai para o córtex auditivo. Ou pode ir para o córtex visual, no caso da visão. E o tálamo também pode retransmitir algumas informações do córtex somatosensorial. E também no córtex gustatório. Então, as vias de equilíbrio, que são encontradas ali no labirinto, que é a estrutura de número 3, elas também vão projetar primariamente essa informação para o cerebelo, que é o órgão responsável pela essa sensação de equilíbrio, da percepção do equilíbrio, processamento do equilíbrio. E para finalizar, vamos falar de fome específica, né, que é bem conveniente a esse horário. O que seria essa fome específica? Acontece quando o indivíduo ele tem uma carência nutricional
e ele sente vontade de uma determinada substância, né? Quando você está com a glicemia baixa, por exemplo, você quer comer doce, porque é o que está te faltando, né? Quando você está com carência de de minerais, você tem vontade de comer sal, com vontade de comer terra, porque esses alimentos, teoricamente, né? A terra não é alimento, mas ela é rica em sais minerais. É o que acontece, por exemplo, quando o indivíduo ele tem anemia por carência de ferro. Ele tem uma perversão de apetite, tá? Então, a fome específica é o desejo por alguma substância a partir de uma necessidade fisiológica. Professor, isso acontece muito com grávida. Lógico. A grávida, ela tem uma carência nutricional grande. Ela precisa atender às necessidades dela e a do embrião. Então, ela vai ter uma carga, né, de demanda muito maior. Então, ela facilmente ela pode ter deficiência de algum nutriente. Por isso que ela tem aqueles gostos alterados, né? Essa perversão do apetite, aqueles desejos mirabolantes de grávida. Geralmente está associada a um defeito nutricional. Exemplo aí, os bovinos, que durante o período de seca, eles precisam ser suplementados com sal mineral, porque os vegetais, que são a sua principal alimentação, não são tão ricos em sais minerais. Então, ele precisa ter uma suplementação, por isso que eles gostam de lamber sal. Nós temos as nossas fomes específicas, vontade de comer chocolate. Geralmente, a mulher, quando está em TPM, ela adora comer chocolate, como a gente já falou. Existem alguns alcaloides ali, como a teofilina, a teobromina, que elas disparam ali neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, que estão relacionados ao bem-estar, a sensação de prazer, que acabam diminuindo ali os sinais negativos da TPM, né? Como estresse, ansiedade, estado depressivo. Então, esses alcaloides, eles acabam estimulando o sistema nervoso central e combatendo ali um pouco dos distúrbios comportamentais causados pela TPM. Né? O café também, a cafeína, ela ajuda bastante, né? Melhora a concentração, o estado de alerta, porque é um alcaloide neuroestimulante. E aí, só um pouquinho a respeito da anemia. Como eu falei para vocês, o indivíduo que tem anemia ferropriva, né, a anemia carencial de minerais, o ferro principalmente, esse indivíduo ele vai ter perversão de apetite, que nada mais é do que uma fome específica. Então, o indivíduo que tem anemia ferropriva, principalmente quando a anemia está muito grave, ele tem algumas perversões de apetite, como alotriofagia, que é a vontade de comer sabão. Isso é comum em crianças que têm anemia ferropriva grave. Tem também a pagofagia, que é o desejo de comer gelo. Tem também a geofagia, o desejo de comer terra, para ali uma tentativa do corpo de obter minerais através do desejo de comer terra. Também tem a amilofagia, que é o desejo de comer cereais crus, né? Arroz cru, macarrão cru, feijão cru, milho cru. Isso também é uma perversão de apetite associada ali à fome específica. Pessoal, tranquilinho? De boa? Alguma pergunta? Por enquanto, tudo tranquilo. Deu para acompanhar? Por mim também tudo tranquilo, professor. Gostaram da aula? Sim. Maravilhosa, como sempre. Que bom. Essa disciplina ela é um pouquinho complexa, como eu sempre falo, mas ela é bem interessante. A gente começa a entender o nosso corpo através do conhecimento que é gerado por ela, né? A gente começa a entender como é que o paladar funciona, como é que o olfato. Na próxima aula a gente vai falar sobre a visão. E depois também nós teremos uma aula, que é a última aula do sistema nervoso, que é sobre a função somática, né? Como que os músculos, eles sofrem estímulo para contrair, para relaxar.
Tá bom? Tranquilo? Podemos encerrar por aqui? Alguma dúvida? Sim, não? Vocês estão com fome, já a glicemia já está baixa, o sistema nervoso já está começando a definhar, porque por causa da hipoglicemia, não está conseguindo mais raciocinar. O meu ainda tá tranquilo, Ah, professor. tá de boa, né? Tomou um cafezinho com bastante açúcar, dá para Eu aguentar aqui mais, tô né? tentando lembrar como é meu nome ainda. Tá em hipoglicemia. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês, né? Continuem assim, né? A participação de vocês deixa uma aula mais agradável, menos monótona, que fica só eu falando, só eu falando. Eu tento deixar a aula mais ilustrativa possível, para não ficar com aqueles monte de texto carregado, mas às vezes eu preciso da participação de vocês também, porque as experiências de vocês ajudam também no conhecimento, né? O conhecimento sempre é gerado pela troca de informações, né? Como dizia Paulo Freire. Professor, Oi, quando vai ser nossa primeira prova? semana que vem. Vai ser dia 4 mesmo? Porque eu acho que dia 4 é domingo, né? Dia 4? Não, minha irmã, é dia 5. Ah, tá bom. Tá, É porque porque, geralmente... é porque quando a gente começou as aulas, a gente teve aula com outra professora, ela falou que seria dia 4. Aí eu só queria confirmar. Não, é dia 5. E geralmente é assim, não sei se esse semestre vai mudar. Até a orientação que eu tenho até agora é que a prova vai ficar aberta, né? Dia 5, meia-noite, a prova já vai abrir. Então, meia-noite e 1, se vocês olharem lá, a prova já está disponível para vocês no portal. E ela vai ficar disponível até a sexta-feira, dia 10. Então, vocês podem abrir a prova e não concluir a prova. Vocês podem ficar, né, pensando na prova até sexta-feira. Tá bom? Agora, a partir do momento que você abre, No caso, eu posso abrir, fazer umas questões, aí depois concluir. faz uma, descansa um pouquinho, depois faz outra, entendeu? A prova só fica concluída depois que você marca as 5 questões e bota finalizar. Aí, depois que finalizou, enviou, pronto. Só que vocês precisam finalizar essa prova até o dia 10, às 23h59. Então, vocês vão ter 5 dias para responder essa prova. Não só a minha, mas as dos demais. Pelo menos é o que estava acontecendo até o semestre passado, pessoal. Talvez daqui para sexta-feira a gente receba um outro comunicado. Mas se não, vai ser assim. A prova vai ser do dia 5 ao dia 10. Todas as matérias vão ser lançadas no mesmo dia, é? É. Aí até o dia 10, aí acaba o prazo e a gente vai lançar no dia... Deixa eu ver, deixa eu só olhar bem aqui. Deixa eu só olhar bem aqui, tá? Porque, se eu não me engano, dia 11 a gente já vai ter que lançar essas notas. Aí, no caso, a prova vai cair a unidade 1 e 2 ou vai cair mais outra? Não, só unidade 1 e 2. Que são todas as aulas que eu dei até agora, né? Ah, tá. Tá bom. Tá? Todas as aulas que eu dei até agora. Vai ficar faltando um conteúdozinho, que é o somático, terminal sensorial e somático, que é pequeno. E a parte de cardiorrespiratório vai ficar para outra prova. Então, até essa aula de hoje, vai cair na prova, tá bom? Que é a parte introdutória de sentidos, Tá. olfato, paladar e tato. Visão e audição, que são mais complicados, vai ficar para a próxima aula, que vai ser depois da oficial 1. O senhor pode mandar os assuntos tudo lá no grupo, porque eu também estava querendo... Já, né? Ah, tá. Eu vou olhar. Mandei de manhã, todas as 5. Na verdade, eu mandei até as outras aulas, que eu nem dei ainda. Tá bom. Obrigada. Dá uma olhada lá.
Mais alguma dúvida, pessoal?